Você já ouviu falar de um tal José? Sim ou não? Ah, pastor, já ouviu falar de muitos Josés, né? Qual deles o senhor está falando? Porque Zé é o que mais tem, né? Zé daqui, Zé dali. É o José da Bíblia. Já ouviu falar? Ah, já, pastor. Está até passando a minissérie lá, né? A televisão. É aquele mesmo. A minissérie, no geral, é aquilo lá mesmo, tá? Algumas coisas eles inventam para poder dar liga, né? Para poder deixar a história mais consistente. Mas no básico é aquilo lá mesmo. O José, se você já leu na Bíblia, ele no final das contas, ele viu toda a sua família ser salva da fome. O José viu toda a sua família liberta da fome, da miséria, de uma maldição. O José no final, ele viu toda a sua família sair de uma terra de fome e vir para onde ele estava. Quer dizer, no final, José viu a sua família salva. Amém, pessoal? Fala, família salva. Então, se o José conseguiu, você pode conseguir também. Você pode ter a sua família salva, e salva em todos os sentidos. Primeiro, que é o mais importante, é a salvação espiritual. Porque muitas pessoas que estão aqui hoje são de Jesus, são de Cristo, são convertidas, mas pode ser que a sua família não seja ainda de Jesus. Pode ser que a sua família ainda não tenha aceitado a Cristo e, portanto, ainda não está salva. Pode até ser uma excelente família. Mas a Bíblia diz que uma pessoa, ela se salva apenas quando ela aceita Jesus como Salvador. Ela se converte ao Senhor Jesus. Então, a primeira preocupação sua, preocupação no bom sentido, é buscar para que a sua família venha a aceitar a Jesus como Salvador de sua vida, que a sua família venha confessá-lo como Senhor e venha servi-lo. Porque a qualquer momento que a pessoa fechar os olhos, se ela estiver com Cristo, ela já vai estar no céu. Amém, pessoal? Essa é a maior salvação que nós temos. E na realidade, é a maior com a qual você deve se preocupar. Por quê? É tão simples de entender, né? Quando a gente vai para o céu, a gente vai para onde? Para a eternidade. Sim ou não? Se eu te perguntar, quanto tempo dura a eternidade? O que você vai responder? A eternidade dura uma eternidade. Quer dizer, nunca tem fim, é para sempre, né? Então, a eternidade toda vamos viver com Deus. Agora, e a nossa vida nessa terra? Quanto tempo dura? 100 anos? Isso esticando bastante, né? 100, 105, 107, né? 80, 90, 70, 60, não sei. Mas que dure 200 anos. É isso aqui, ó, de tempo, não é nada. Então, tudo que você puder conquistar aqui é de valia nenhuma, não tem valor nenhum se não tiver com Cristo. Porque olha, você pode conseguir uma família grande, você pode ter um casamento, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro. Tudo isso é bom ter, viu? E Deus na Bíblia diz que dá para aquele que busca. Deus não é Deus de miséria não, hein? O nosso Deus é de prosperidade em tudo, em tudo. Mas se você tiver tudo nessa vida, uma família rica, uma família saudável, mas não tiver Jesus, quando fechar os olhos, o que adiantou? Não tem salvação, fechou os olhos. Filho, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com carro, sem carro, perece. Sim ou não, gente? Agora, se tiver com Jesus, com dinheiro ou não, com casa ou não, com casamento ou não, você vai estar no céu com Cristo. Isso é o que mais importa. Só que a Bíblia também diz, como eu já falei, que a salvação é no sentido completo. Não é só a salvação da alma. Então você está aqui buscando pela salvação, primeiro, espiritual da sua família. Mas também, é claro que você está buscando aqui por outras coisas. Por exemplo, você tem um parente, um filho, marido, está nas drogas. Ah, pastor, eu tenho. Então, é bom que ele fique nas drogas? Não é. Droga é assim, ó. No final é o cemitério, se não houver mudança e conversão, uma libertação, ou é cemitério ou é cadeia. É assim que vai ser, você sabe que é assim, não é? A pessoa que bebe, se não for uma doença, né, vai ser uma miséria, uma destruição. Você pode falar, pastor, pois é, meu marido é tão bom, é trabalhador, então, mas ele precisa de Cristo, né? E provavelmente, o que acontece quando uma pessoa se converte, provavelmente não, esse é um fato. Quando a pessoa nasce de novo, ela se converte a Cristo,
a maioria dos seus problemas termina. Não todos, mas a maioria. Porque quando há uma conversão, o que acontece com a pessoa? Tudo que ela gostava, ela passa a odiar. Já falei isso aqui para você outro dia. Ela gostava de beber, de fumar, de usar droga. Quando a pessoa se converte de verdade, ela perde o gosto por essas coisas. Não precisa ninguém forçar, não precisa ninguém internar, não precisa ninguém bater e ninguém gritar. Se há uma conversão, a pessoa assim, ela perde o gosto, ela não quer mais. Ela não quer mais. Se a pessoa está no caminho errado, fazendo coisas erradas, quando ela se converte, ela perde a vontade de fazer o que é. O próprio Espírito Santo que está nela, por causa da conversão, faz com que a consciência dela não deixe mais ela viver no caminho errado. Ela começa a acertar os seus passos, começa a acertar o seu caminho. Então, por isso que eu falo, tem que ser a primeira bênção pela qual você tem que buscar para a família, é a conversão. Mas também a libertação das drogas, dos vícios, das contendas, a bênção financeira para a família, restauração do casamento, união entre os irmãos de sangue, e essas bênçãos todas. Mas aí voltando um pouquinho como José, fala de José. O José, ele viu a bênção na família dele. Mas como que começou essa bênção na família de José? Começou com uma visão que ele teve, com um sonho que ele teve. Depois nós vamos falar negócio de sonho e visão, tá? Mas vamos na Bíblia primeiro para você ver o que aconteceu com José. Olha aí. Capítulo 37, Gênesis 37, versículo de número 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe de trigo, no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, porque eles entenderam o que significava o sonho, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o quê? O odiavam. Os irmãos de sangue tinham ódio dele. É o que a Bíblia diz, Por causa dos seus sonhos e das suas, o quê? Palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Olha para cá. Deus deu, vamos por partes então para você entender. Primeiro, Deus deu para o José a visão através de um sonho, a revelação através de um sonho. Nessa visão, nessa revelação, neste sonho que Deus deu para José, no primeiro sonho, José estava amarrando os feixes de trigo, e é assim, porque o trigo, ele é compridão assim, grandão assim, eles pegam passa a foice, junta ali, amarra e fica aqueles feixes em pé no campo, depois vão ajuntando tudo. Então, José viu que o feixe dele se levantou no sonho, o feixe de trigo se levantou, e os feixes dos irmãos se inclinavam perante ele. Era o feixe de José e 11 feixes, que eram os 11 irmãos, porque o Jacó teve 12 filhos. 12 filhos, tá? O José era o penúltimo. Então, os 11 feixes se inclinavam perante ele. Quer dizer, que visão que Deus estava dando para o José? Era mais ou menos assim, José, você é a pessoa que eu vou usar para libertar a tua família. Por tua causa que eles vão ser abençoados. Você está entendendo? Sim ou não?
o Senhor Deus deu essa visão, esse sonho para ele. No segundo sonho, olha só para você ver. O José viu o sol, a lua e 11 estrelas. Leia para você ver, onde é que está isso aí? Versículo de número 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, que mais? A lua e que mais? E 11 estrelas se inclinavam perante mim, perante ele. Quer dizer, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante o José. Quer dizer, Deus estava mostrando para José: José, o teu pai, que é o sol, representa pelo sol. A tua mãe representa pela lua. E as 11 estrelas, que são os teus 11 irmãos, vão se inclinar perante ti. Mas não é que vão servir o José. Não é que o José ia mandar neles. É no sentido de que José era a pessoa que Deus ia usar para fazer eles se converterem, para fazer com que eles saíssem da miséria, para que eles fossem libertos daquela morte súbita que estava para acontecer com eles. Até inclusive, só falar uma coisa para você, ó, isso aqui é uma palavra profética. Quando a Bíblia fala que o José estava ali, e o sol, a lua, quer dizer, o pai e a mãe, porque o próprio Jacó, que era o pai de José, entendeu isso daí. E 11 estrelas se curvavam perante ele. Essa passagem, ela se repete lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João, ele teve uma revelação de Deus para passar para a igreja, e nessa revelação, João viu uma mulher com 12 estrelas acima de si. Ela estava com os pés em cima da lua e o sol sobre a sua cabeça. Você sabe que os católicos, eles acham que é Maria, que não é nada disso, não tem nada a ver com Maria. Isso aqui é só você dar uma lida no contexto que você vai ver que essa visão de Apocalipse é uma referência a Israel. Israel na Bíblia é chamado de mulher também. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. O sol é uma representação de Jacó, porque a nação de Israel, as 12 tribos começam com Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? E a lua era, no caso, a mãe de José. Então, o que acontece aí? Aquela visão em Apocalipse significa Israel, na época do anticristo, na época da tribulação. É uma época que a igreja não vai ver.